Vamos detalhar hoje a curva ABC. Vamos analisar que nós podemos detalhar a curva ABC da seguinte forma, informando o primeiro nível de detalhamento, que pode ser família, nome abreviado, número do pedido, ordem, parcela, sequência, representante, ou seja, todos os campos existentes na determinação do cliente. E podemos detalhar por quantidade pedida e quantidade atendida, ou saldo existente, ou quantidade, ou seja, os diversos campos de quantidade que estão disponíveis. No caso da curva ABC, sempre poderemos detalhar por dois campos, ok? Vamos marcar da seguinte forma. Iremos iniciar o nosso detalhamento por nome abreviado, como primeiro nível. E vou deixar que seja a quantidade pedida e a quantidade atendida. Vou colocar para carregar. Ele vai me trazer uma visão de curva ABC, dizendo o posicionamento de cada cliente e as suas quantidades. Por exemplo, percebemos que o cliente 43 20 60 69 0011 ele solicitou 482.092 de algo que ainda não sabemos. Para que possamos analisar o que exatamente o nosso cliente pediu, podemos vir aqui e falar que nós queremos agora olhar a família e damos um duplo clique no nome abreviado do cliente. Ele vai me mostrar exatamente o que compõe a solicitação do cliente, bem como a curva ABC dessas famílias para aquele cliente, mostrando exatamente como ele se comportou e qual foi a curva dele. Ainda, dentro desta visão, poderemos analisar dentro desta família, que é a 105.303, o que exatamente esse cliente pediu, descendo mais o nível. Foram esses diversos itens. E quais pedidos desse item o cliente fez? Quais foram os pedidos solicitados por esse cliente? Vamos lá, pedido do cliente. Eu cheguei exatamente no pedido do cliente e a sua ordem, né? Qual foi o maior pedido, o que exatamente ele pediu, né? Podemos gerar um relatório a partir daí. Verificamos que os pedidos, olhamos a tela e entendemos que a visão está perfeita para a nossa apresentação. Este é o relatório que precisávamos. Entender que o nosso cliente, o 43 20 60 69 0011, quais famílias ele havia pedido e quais itens ele havia pedido. Para gerar um relatório, eu venho aqui e clico em gerar Excel. O Excel foi gerado e o nosso relatório está aqui, exatamente como está em tela. Podemos, não contentes com essa visão, retornar os níveis. Estou no último nível de item, de pedido. Vou retornar então para item. Agora vou retornar para família. E agora vou retornar para cliente. Chegando novamente no primeiro nível. Tendo conseguido descer até o último nível do cliente. Explorado ao máximo a sua representação em tela. E em qualquer um dos níveis eu consigo gerar essa informação em Excel para poder apresentar à minha diretoria, levar os números ao meu cliente, informar o que exatamente está acontecendo, para poder cobrar a minha área comercial, informar a minha área comercial que os números dela não estão satisfatórios, que há algo que precisa ser feito. E com esses números em mãos, poder dizer exatamente para a minha área comercial que como o meu cliente X
não está sendo devidamente atendido? Por que que a quantidade pedida dele diverge tanto da quantidade atendida? Por que que eu consigo olhar no meu cliente X e entender que ele pediu 754 peças e foi atendido só em 554, tendo ficado faltando 200 peças? Por que exatamente aconteceu isso com o meu cliente? O que exatamente eu preciso fazer para melhorar? Por que que eu tenho um cliente que foi solicitado por ele uma quantidade de 600 peças e somente atendido 0? Ou seja, eu não tive atendimento para o meu cliente. Eu não tive atendimento para o meu cliente.